Olá, saudações. O nosso papinho de hoje aqui é sobre afinidade. E essa afinidade ela é relacionada a qualquer tipo de relação, seja de amizade, conjugal, enfim, afinidade de ideias. Nós, seres humanos, evoluímos para convivermos em pequenos grupos seletos, onde cada indivíduo possui suas funções conhecidas pelos demais. Isso implica em segurança. Cada um sabe o que deve fazer, cada um sabe o que cada um deve fazer e as tarefas são divididas de maneira adequada, economizando energia e aumentando a segurança do grupo. Evolutivamente, assim fomos desenvolvidos. Como hoje temos um intelecto mais refinado e as nossas relações são mais complexas, essa afinidade também se refere a ideias, a percepções de mundo, ao que um gosta, ao que o outro não gosta. Algumas coisas podem até equilibrar, mas a afinidade ela deve ser muito grande. As pessoas elas devem estar dispostas a compartilhar das mesmas ideias, a compartilhar das mesmas ações, dos mesmos objetivos. A afinidade ela é fundamental nas relações humanas. E como nós, seres humanos, somos extremamente diversificados em cosmovisões, isso nos limita muito mais à convivência em grupo. A sociedade atual criou uma ideia extremamente errada sobre o ser humano ser obrigado a conviver com todos os seres humanos, aceitar qualquer tipo de coisa. Isso não é da nossa natureza. A nossa natureza ela é de conviver com poucos indivíduos. E é aí que entra a ideia do indivíduo antissocial. O indivíduo é chamado de antissocial porque ele não quer conviver com indivíduos com ideias distintas, com indivíduos que não existe afinidade alguma. O indivíduo sociável é o indivíduo que quer compartilhar coisas de maneira mais profunda. Por isso, essas relações elas são extremamente limitadas a poucas pessoas, por questões de confiança, por questões de segurança. Uma pessoa em sua vida, qualquer um, vai dizer que ela tem 5 amigos, talvez 2 de extrema confiança. Pessoa alguma consegue dizer que tem mais de 2 mãos de pessoas de inteira confiança, porque isso é da nossa natureza. Então nós conseguimos conviver em harmonia com pessoas diferentes, conseguimos respeitar, mas de maneira limitada. São pessoas que nós não podemos trazer para o nosso convívio. Não é que não queremos, realmente não podemos, porque isso é prejudicial, isso gera conflito e afeta a nossa personalidade. Por quê? Porque nós somos obrigados a ceder ideias, a quebrar o nosso caráter para evitar um conflito. E isso acaba gerando submissão. Isso acaba gerando conflitos internos. E é daí que é necessário que compreendamos que ser antissocial não é o que é pregado hoje. Uma pessoa que convive com poucas pessoas, porém tem relacionamentos profundos, tem boa comunicação, ela não é antissocial. Ela é uma pessoa absolutamente normal e segue o curso normal da evolução. Ela não quer fingir que ela concorda com coisas que ela não concorda. Ela não quer fingir que ela aceita coisas que ela não aceita. Deve existir cortesia na sociedade. No entanto, deve existir conflitos que devemos, inclusive, buscar quando estamos sendo agredidos. Isso é, revide. Se uma pessoa possui determinada percepção de mundo e um outro indivíduo ou um outro grupo quer obrigá-la a não ter essa percepção de mundo, ela deve revidar. É um grupo que ela não deve pertencer. Então essa ideia de aceitação de tudo, a globalização, as pessoas devem conviver em harmonia, isso não é da natureza humana.
As pessoas elas vão conviver com pequenos grupos exatamente porque existe uma afinidade que é construída, não é de uma hora para outra também. Às vezes aparece uma pessoa que demonstra uma afinidade e isso vai se construindo de maneira mais fácil, mas é muito difícil. Então, às vezes, muitas pessoas elas se sentem perdidas no mundo, elas vão dizer, eu não... é difícil conviver com o ser humano. Sim, é, porque nós estamos evolutivamente preparados para convivermos em grupos fechados, não é para conviver com todos. Então isso tem que ser entendido, isso tem que ser aceito. Eu posso não gostar de determinada percepção de mundo de um grupo, porém se essa percepção ela não me afeta, ela não é cruel, ela não diminui as pessoas, ela não me agride, eu simplesmente não convivo com esse grupo. Se esse grupo me agride, se eu entendo que ele é perigoso, eu vou revidar, eu vou bater de frente. É assim que é a natureza. Assim que a natureza nos ensinou, evolutivamente. Podemos ver grupos de primatas que se fecham. E sempre que um outro grupo chega, eles entram em conflito, porque eles já têm uma sociedade pré-definida que é segura para eles. Então invadir o território é conflito, tá certo. É assim é o ser humano. Apesar de termos evoluído intelectualmente e termos uma percepção muito mais complexa de mundo, a evolução é a mesma coisa para nós. E para nós se torna mais complexo, porque como percebemos o mundo de maneira mais complexa, fica mais difícil ainda encontrar afinidade em outras pessoas. Portanto, entender-se antissocial simplesmente porque dizem você não é um cara que gosta de ir para o boteco, que não vai para aglomerações, não pula carnaval, né? Estou aqui dando um exemplo. Mas essa pessoa que diz que vai para essas aglomerações, ela não interage com ninguém, ou pelo menos não interage de maneira profunda. Ela apenas escuta barulho, tem conversas rasas, não tem segurança de conversar coisa alguma ou de trocar informações com as pessoas que ela está ali naquele momento, porque realmente não existe afinidade alguma. Diferente daquelas pessoas que, ditas antissociais, elas têm relacionamentos com amigos, enfim, por exemplo, né, amigos, relacionamentos com cônjuges, que são de extrema confiança. Elas sentam, elas conversam, elas revelam coisas porque sabem que essas pessoas vão apoiar, que existe uma confiança que aquilo ali não vai sair daquele grupo. São pessoas que têm atividades que elas podem compartilhar, têm afinidades de perceber o mundo, de compartilhar coisas, e isso é muito difícil, exatamente porque somos uma espécie complexa. Então a afinidade, ela não acontece de maneira numerosa, ela acontece de maneira muito limitada. Então quem entende que, puxa, eu sou uma pessoa antissocial, não é. É uma pessoa extremamente equilibrada. Uma pessoa que tem um caráter forte e sabe do que gosta e do que não gosta e ponto final. Então se a pessoa gosta de A e não gosta de B, ela vai procurar ter relações com uma pessoa que gosta que gosta e que não gosta das mesmas coisas que ela, ou algo muito próximo. Ela não vai buscar simplesmente interagir com pessoas porque essas pessoas estão ali. Então a cortesia é suficiente. Bom dia, boa tarde, conversas necessárias, profissionais, mas o convívio ele deve ser sim limitado a poucas ou, na verdade, pouquíssimas pessoas, porque isso implica que é uma pessoa de caráter forte. E o caráter forte nada mais é que um caráter definido. A pessoa sabe quem ela é, do que ela gosta e do que ela não gosta. Então ela não vai se relacionar com pessoas que não estão ligadas às suas percepções de mundo, à sua cosmovisão. Então a mensagem é essa, né? Não pensem que porque uma pessoa não interage com grandes grupos, com conversas rasas, que ela é antissocial. O antissocial é a pessoa que não consegue ter conversas profundas e que não tem definição do seu caráter. A pessoa que tem pessoas
que ela consegue ter profundidade, essas poucas pessoas, e que dividem coisas, independente de ser algo mais ou menos constante, mas quando acontece, acontece com profundidade, são pessoas de fato sociáveis e de caráter bem definido. Portanto, o fato de conseguir conviver com muitas pessoas, aceitando A e condenando B, e em outro grupo fazendo o contrário, simplesmente para ser aceito, isso comumente é uma fraqueza de caráter. A pessoa ainda não definiu quem ela é e ela precisa de fazer isso. Em muitos casos também a pessoa ela está em uma fase de conflitos internos, onde ela foge de si e busca qualquer tipo de companhia para não estar consigo. Então é hora de procurar ajuda profissional, ok? Então ficamos por aqui, grande abraço e até o próximo bate-papo.